Olá, meus amigos, olá, meus queridos, bom dia. Eu sou o Neilson Almeida e está começando mais um 15 Minutos com Deus. A palavra que vamos falar hoje, vamos falar sobre ansiedade. Sabemos que na dificuldade deste mundo, a cada dia que se passa, as correrias do dia a dia, às vezes a luta do dia a dia, trabalho, às vezes nos impede de chegar mais perto de Deus, nos impede aquela comunhão que devemos ter diária com Deus. E aí nós vamos falar hoje a ansiedade, pela vida. Como está andando você, meu irmão, ansioso? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. A esta guardava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha e ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Meus amigos, aqui nós vimos duas coisas interessantes. A Maria, quando ela hospedou Jesus na sua casa, ela sentou aos pés de Jesus. Aqui a palavra está falando que ela sentou aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para falar. E a Marta, inquieta, andando para um lado e para outro, cuidando dos seus afazeres, arrumando a sua casa, preocupada com o que ia servir para Jesus. Meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, Jesus ele não estava preocupado com sua casa. Jesus ele não está preocupado com o que você vai servir a ele. Jesus não está preocupado com o alimento que você às vezes estava preparando para Jesus. Jesus ele só queria uma coisa naquela hora. Ele só queria a atenção daquelas mulheres. Ele só queria dar um pouco do teu conhecimento para aquelas mulheres. Só que na nossa vida às vezes é assim. Às vezes Jesus chega na nossa casa, Jesus quer te dar uma palavra de conforto, quer te dar uma palavra de amor, uma palavra que você está precisando. E muitas das vezes você ignora. Você está se preocupado com o dia, está se preocupado com o tempo. O tempo é curto, o tempo é passageiro. Você está se preocupando com a aparência do seu lar, com a aparência da sua casa. E às vezes você esquece que Jesus ele não está querendo a sua casa. Jesus ele não está querendo o seu alimento. Jesus ele não está querendo a sua hospedagem. Jesus está querendo te ensinar. Jesus está querendo falar: meu filho, não andais ansioso. Meu filho, eu estou aqui. Pouco basta para você viver. Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de muita riqueza. Você não precisa de muitos bens. Você precisa da minha presença para você viver. Você precisa dos meus ensinamentos, do meus conhecimentos para você viver. A palavra de Deus fala que os filhos do Senhor pecam, erram por falta de conhecimento. Jesus é o conhecimento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele não queria aquela aparência daquele lar. Ele não queria a preocupação de Marta com os afazeres da vida. Ele queria a presença da Marta. Eu acredito que a Marta mal sabia que aqueles eram os últimos momentos de Cristo. A última visita de Cristo na sua casa. Eu acredito que depois que passou aquela situação, depois que Jesus foi preso, depois que Jesus foi morto, ela deve ter sentado e deve ter arrependido.
deve ter arrependido do tempo que ela perdeu arrumando a sua casa, do tempo que ela perdeu preocupada com a aparência da sua casa, com o alimento, com o que ia servir. Eu acredito que ela deve ter sentado, deve ter pensado: antes eu tivesse feito como a minha irmã Maria, ter parado para ouvir o ensinamento do Mestre. Meus queridos, conta uma história de uma mulher que ela andava ansiosa pela vida, ela anseiava ter riqueza, ter bens, que diz que aquela mulher era muito pobre. Teve um dia que ela estava passando em frente a uma caverna, ela estava passando com seu filho em frente a uma caverna, e ouviu uma voz falar: entre na caverna, pega tudo que você precisa, só não esquece do necessário. E aquela mulher parou assustada, olhou, e aquela voz falou novamente: entre na caverna, pega tudo que você precisa, mas não esqueça do necessário. E aquela mulher entrou naquela caverna, colocou seu filho ali no chão, no cantinho, e ali começou a pegar naquela caverna tudo que ela imaginava que dava para ela pegar. Pegava ouro, ela pegou diamante, ela pegou prata, ela continuou enchendo do que tinha para encher. E aquela voz falou: você tem 5 minutos para você sair dessa caverna, que essa caverna após 5 minutos vai se fechar e nunca mais abrirá. Não esqueça o necessário. E aquela mulher parou, ouviu aquela voz e continuou pegando prata, pegando ouro, tudo que ela tinha, foi enchendo os bolsos, foi enchendo as vasilhas que ela tinha, foi enchendo a sua roupa daquele tipo de joias, prata, ouro, diamante, todo tipo de preciosidade que ela imaginava. E aquela voz falava: a caverna vai se fechar, não esqueça o necessário. E aquela mulher pegando naquela ganância, naquela ansiosidade, querendo tirar o pé da lama, querendo ficar rica. E aquela voz falava de novo: a caverna está se fechando, não esqueça o necessário. Meus irmãos, aquela mulher estava tão cega, aquela mulher estava tão surda, que aquela mulher só enxergava a riqueza, só enxergava aqueles bens, aqueles diamantes na sua frente. Aí quando chegou o momento, ela esqueceu do tempo. E aquela caverna estava se fechando. Quando ela se deu por conta que aquela caverna estava se fechando, ela passou com aquele monte de ouro, com aquele monte de preciosidade, arrastando a sua barriga já por aquele chão. E aquela porta, ela se fechou e ela esqueceu o seu filho lá dentro. Moral da história: ela reclamava da vida que ela não tinha nada. Ela conseguiu prata, ela conseguiu ouro, ela conseguiu diamante, ela conseguiu todas as especialidades de joia, mas ela esqueceu o necessário dentro daquela caverna que era o seu filho. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão? Eu quero dizer que você não precisa de ouro, você não precisa de prata, você não precisa de diamante. O que você precisa é não esquecer o necessário. O que é o necessário na sua vida hoje, meu irmão? O que é necessário na sua vida hoje, minha irmã? Será que o necessário na sua vida hoje é prata? Será que o necessário na sua vida hoje é riqueza? Será que o necessário na sua vida hoje é diamante? Ou o necessário na sua vida hoje é Jesus Cristo? Que nós possamos colocar o Senhor como o Senhor das nossas vidas. E que nós possamos trabalhar, que possamos lutar para conseguir as nossas coisas aqui nesse mundo, mas não possamos esquecer o necessário na nossa vida, que é Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 6 e verso 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vida, quanto ao que haveis de comer, ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale vós muito mais que as aves? Uma pergunta que o Senhor nos faz.
Verso 27 fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a tua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que é a vez de comer, que é a vez de beber, ou como nos vestimos? Porque os gentios é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que as necessita de todas elas. Verso 33. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serei acrescentada. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os teus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Meus queridos amigos, queridas amigas, aqui o Senhor está falando: não andeis ansioso com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. O Senhor cuida de tudo. O Senhor sabe o que necessitamos. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe que precisamos de vestir. O Senhor sabe que precisamos de nos alimentar. O Senhor sabe que precisamos, às vezes, da nossa vida de dinheiro. Mas o Senhor fala bem assim: não se preocupeis, eu cuido de tudo isso. Vê as aves do céu, não planta, não colhe, não junta em celeiro. Mesmo assim eu sustento. Vê os lírios do campo. Vê que boniteza, que lindo aqueles lírios. Hoje existe, amanhã já não existe mais, amanhã é lançado no fogo. Eu cuido dessas coisas. Nem Salomão, meus amigos, sabemos que Salomão foi um dos homens mais ricos dessa terra. O Senhor fala assim: nem Salomão, em toda a tua glória, nunca vestiu como os lírios do campo. Imagina? Imagina como Salomão tinha dinheiro, mas que ele nunca se vestiu como lírios do campo. Mesmo assim, eu cuido de você. Não se importa. Jesus está falando para mim hoje. Está falando para você hoje. Basta pouco para viver. Não precisa de muita coisa para viver. A palavra do Senhor fala que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra. Nosso tesouro tem que ser no céu. E ele fala assim: por mais que você ande ansioso pela vida, você não pode acrescentar 1 metro a mais na sua vida, 1 côvado a mais na sua vida. Você não tem esse poder de acrescentar. E ele fala: quieta, meu filho, sossegai, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas eu acrescento na sua vida. Né? Nós não devemos andar ansioso. Nós não devemos andar preocupado. A palavra do Senhor fala que basta a cada dia o seu próprio mal. Quando o Senhor fala assim, ele fala que nós devemos viver um dia de cada vez, não pensar no amanhã. Às vezes a gente é convidado para ir numa festa de aniversário, uma festa de casamento, alguma coisa. O que é que você se preocupa? Você que é convidado, você se preocupa com suas vestes, você se preocupa com sua roupa. Eu fui convidado para ir em tal festa, mas eu não vou porque eu não tenho roupa. Às vezes seu armário, seu guarda-roupa está cheio de roupa, mas você quer sempre o melhor. Você quer estar sempre vestindo o melhor, você quer estar sempre se preocupando com a sua aparência. E Jesus fala: você não precisa disso. Basta pouco para você viver. Às vezes também aquelas pessoas que fazem uma festa na sua casa, que te convida, ele faz igual Marta. Ele se preocupa com a aparência da sua casa, se preocupa que vai servir para o convidado, se preocupa se está tudo em ordem. O Senhor fala: não andais ansioso, você está perdendo a melhor parte da sua vida. Você está perdendo a parte que você tem para conhecer, a parte do conhecimento. Às vezes quando chega uma visita, um amigo na sua casa, às vezes você fica preocupado: ah, fulano de tal vai vir na minha casa, eu não tenho alimento, minha casa está bagunçada. E aí começa a fazer tudo, começa a arrumar aquelas coisas, começa a se preocupar com a alimentação. E às vezes aquele vizinho, aquele amigo chega na tua casa e você vai falar de coisas, de glórias conquistadas, você vai falar de emprego, de um bom emprego, você vai falar de que você se alimenta, do que você se veste, e às vezes você está esquecendo o necessário. Às vezes aquela pessoa não vai ali para ouvir o que você tem para se vangloriar. Às vezes aquela pessoa vai ali para ouvir uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade e você se preocupa em falar dos bens, falar da sua glória e esquece do principal. Esquece de falar do amor de Deus para aquelas pessoas.
E às vezes aquela pessoa sai dali, entra ali na sua casa vazia, preocupada com a situação, e sai dali mais abatida, mais preocupada ainda, porque foi buscar uma palavra de amor, foi buscar uma palavra de conforto. Ele queria ouvir uma palavra bonita, uma palavra que colocava aquela pessoa para cima, e aquela pessoa acaba saindo da sua casa mais para baixo do que ela entrou. E às vezes você está preocupado com tantas coisas, com aparência física, preocupado com os bens financeiros, e esquece do principal, que é Jesus na nossa vida. Meus queridos amigos, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Que nós possamos, a cada dia, estar buscando ao Senhor, a cada dia, parar de se preocupar com coisas desse mundo, que o Senhor, assim como Ele cuidou das aves, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você no dia de hoje. Então que nós possamos a cada dia se apegar em Deus, se apegar em Jesus e não esquecer o necessário na nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Fica todo com Deus, tenha um bom dia e fique na paz.